Bora! Vamos iniciar a aula 31 do módulo 2. Nessa aula, a gente vai falar sobre reflexão. E vamos começar a falar dos espelhos planos. Bom, olha só, reflexão da luz. Muito importante, tá? Seguinte, cara, na óptica geométrica, dois são os fenômenos mais importantes que a gente vai estudar aqui. A reflexão da luz e a refração. A reflexão da luz, sempre que uma onda ela encontra um obstáculo, ela pode refletir e ela volta com todas as suas características mantidas, velocidade, comprimento de onda e frequência. Aqui a gente vai tratar essa reflexão, lembra, representado por um raio de luz, fechou? E um outro fenômeno que a gente vai estudar bastante, no caso aplicado às lentes, é a refração, que quando a luz muda de meio, ela pode variar ela varia a sua velocidade e pode mudar a sua direção. Bom, vamos nessa então. Reflexão da luz. Muito importante, tá? A reflexão, ela pode ser uma reflexão especular, regular, ou uma reflexão difusa. Vem comigo. Tudo vai depender da superfície que a gente está falando. Quando a gente fala de reflexão, por exemplo, já deve ter visto em algum momento uma antena parabólica colocada no terreno de uma casa. Essa antena parabólica geralmente tem aqui em cima um receptor e tem a antena. Cara, se tu olhar, a antena parabólica, ela é assim, de gradezinha, né? Meu, tu pira, porque isso aqui é um espelho, no caso, um espelho côncavo, sim, para onda eletromagnética, no caso, que é o sinal de TV que ele bate, reflete e vai aqui, ó. Pá. Bom, mas se tu olhar para a luz, não é um espelho, não reflete como a luz reflete no espelho. Então, ali acontece reflexão. Essa reflexão aqui, para a luz, é uma reflexão difusa. Já para essa onda eletromagnética que está chegando aqui, ela é uma reflexão regular, porque bate e esse carinha está bem no foco desse espelho. O papo, quando a gente for falar de ondulatória, a gente vai ver que o comprimento de onda tem muito a ver com isso. Nesse caso, nesse modelo mais geométrico aqui da óptica geométrica, vai pensar assim. Se existir uma superfície perfeitamente polida, raio de luz vai chegar, tá? Raio de luz vai chegar e ele vai refletir, certo? E como que ele vai refletir? Olha só. Se for uma superfície totalmente polida, a gente vai ter reflexões desse tipo. Essa reflexão aqui, ela é chamada ou de reflexão regular, ou inclusive especular, tá? Agora, acontece assim, às vezes a superfície não é polida. A parede, tudo que não reflete como espelho, a gente enxerga as coisas por reflexão. Tudo que eu vejo aqui depende disso. A luz bate e reflete. Só que essa reflexão aqui, ó, chegando raios paralelos, as reflexões acontecem para todos os lados. Por quê? Porque a superfície não é polida. Aí, essa reflexão aqui, ela é chamada de reflexão difusa. Presta atenção, vou falar contigo aqui sobre as leis da reflexão. Bem importante, as leis da reflexão, elas são válidas tanto para reflexão especular, regular, quanto para difusa. Imagina, tu jogando uma bolinha, tá? Numa parede que ela tem várias imperfeições. Se a bolinha for pequenininha, ela bate com imperfeição, pode ir para lá. Na outra imperfeição pode vir para baixo. Agora, tu imagina que quanto maior for a bola, menos importante vão ser essas imperfeições. E é isso que a gente vai associar depois ao comprimento de onda. Então aqui, quando a luz bate, reflete para todo lado, reflexão difusa, a gente enxerga tudo com essa reflexão. A gente fala, inclusive, que a gente enxerga por difusão, tá? E aqui, reflexão especular, quando é tudo bonitinho,
reflete tudo paralelo, numa superfície polida. Bom, aqui eu tenho as leis da reflexão, são duas. Primeira lei é a seguinte, o raio incidente, que é esse raio aqui, a linha normal, porque tudo que a gente vai comparar aqui vai ter que ser comparado em relação a essa linha normal. Então a linha normal é o espelho, aí vem o raio refletido, o raio incidente, perdão, e o raio refletido. Bom, o que acontece? Esses três elementos aqui, o raio incidente, a linha normal e o raio refletido, são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Não vai acontecer de vir no plano do quadro e refletir para cá, fica tudo no mesmo plano. A segunda lei muito importante, olha só, existe o ângulo de incidência. O que é? É o ângulo entre a linha normal e o raio incidente. O ângulo de incidência sempre vai ser igual ao ângulo de reflexão. Cara, isso aqui vai ser bem importante na nossa vida. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Cuida, né? Porque às vezes ele vem aqui e dá esse ângulo. E fala que esse ângulo aqui ele é de, vamos brincar, 40 graus. O espelho e a linha normal, elas têm 90. Então esse ângulo aqui, o ângulo de incidência é 50. Então, o ângulo de reflexão também é 50 graus, tá? Ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Esse aqui foi só um ângulo que a gente usou como referencial, tá? Beleza? Primeira, segunda lei. Agora, isso, olha só, bem importante, tá? Primeira e segunda lei, tranquilo? Que eu quero falar contigo agora, ó, vai aí, logo em seguida, antes do espelho, na apostila, tem uma dica do prof. Ponto objeto e ponto imagem. O que eu vou falar contigo? Aqui eu desenhei um espelho e espelho, estou te dando spoiler, tá? Esse aqui é um espelho convexo, esse aqui é um espelho côncavo. Aqui eu tenho um ponto objeto. O que é um ponto objeto? Um ponto objeto, tá? Um ponto objeto é todo ponto que dele sai raios de luz que chegam ao espelho. Esse espelho aqui é chamado de sistema óptico. O que é um sistema óptico? A lente, o olho, o espelho, a lupa, o elemento aí que a gente está estudando. Então, ó, esse ponto objeto aqui é um ponto objeto real. Por quê? Porque eu estou vendo sair do ponto aqui as linhas chegando no sistema óptico. Toda linha aqui, todo raio que chega no espelho, chega no sistema óptico, ele vem de um ponto objeto. Aqui é um ponto objeto real. Beleza. Então, ó, aqui eu tenho o sistema óptico, tá? Ponto objeto real. Aqui, ó, chegando nele, tá? Todo raio que chega é de um ponto objeto. Quero discutir contigo agora a imagem, porque ora tu vai ouvir, tu já teve essa aula, tu já ouviu isso, que a imagem pode ser virtual, a imagem pode ser real. O que é isso? Aí o professor fala, a imagem virtual está atrás do espelho, a real está na frente do espelho. Velho, imagem é imagem. O que a gente está vendo aqui? No nosso modelo geométrico, às vezes, a imagem que forma, ela vem, olha só da onde, tá vendo aqui, ó? Esse raio ele veio paralelo, aí ele diverge no espelho e sai do foco aqui, ó. E o outro raio vem aqui. Esses dois raios saindo do espelho, eles pertencem a um raio de um ponto imagem. Só que tu tá vendo que eu não estou conseguindo chegar no ponto, eu tenho que projetar. O ponto aqui, ó, esse ponto que eu tive que projetar, a gente chama de um ponto imagem virtual. E ele vai formar aqui uma imagem virtual. Essa imagem, ela é virtual, direita, né? E ali ela é PIV, ponto imagem virtual. Olha que diferente aqui, esse ponto. Esse ponto aqui de baixo, que está vindo de um espelho côncavo, o raio sai. Esse ponto aqui é de um ponto imagem real. O que é um ponto imagem real? Tu está vendo dois raios que saem do espelho, só que o ponto tu está vendo que ele é feito de linhas que tu está vendo efetivamente os raios. Tu não teve que projetar. A diferença é essa. Essa imagem do ponto imagem real me dá uma imagem real. Se eu pego esse ponto aqui, ele vem aqui, esse ponto aqui, ele vem aqui, a gente forma a imagem. Tá? E olha só,
Aqui é a mesma coisa. Então, ponto imagem real, ponto imagem virtual, quando a imagem é virtual, porque o ponto é assim, a gente está vendo que o ponto está saindo do espelho, para eu saber onde é que é ele, eu tenho que projetar para chegar até lá, forma a imagem virtual. E o real, eu consigo ver efetivamente os raios que formam esse ponto. Bom, esse primeiro pedacinho da aula, a gente falou sobre as leis da reflexão, falou sobre reflexão especular e reflexão difusa. Lembra, difusa parece confusa, aí o raio sai para todo lado. Especular, espetacular, perfect. Agora a gente vai falar de espelho plano, vamos junto?